A paz e a graça, meus amados. Estou aqui para fazer um pequeno comentário a respeito do que temos aqui na Bíblia, né? A Bíblia está cheia de muitas coisas que parece que para a gente não interessa muito. Amém? Eu não sei o que é que a gente pensa a respeito de Bíblia, né? Que pena que muitos conhecem, mas parece que tem medo de pregar de falar o que Deus manda, né? Muitas mensagens que temos, né? E não é lida. O livro de Salmo está cheio de orações que poucos falam mais nela. Temos o Salmo 23, Salmo 91, Salmos 17, Salmos 16, Salmo 4, sem falar no restante de demais orações. Temos Mateus capítulo 6, onde Jesus, quando terminou de fazer aquela oração, que é a oração do Pai Nosso, um dos discípulos pediu para Jesus que ele ensinasse a ele a orar. Jesus disse para ele que quando ele orasse, dissesse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu não vou dar início ao resto da mensagem, porque eu vou falar aqui de algumas coisas que parece que a gente esqueceu dela. Mas eu acredito que alguém possa ser cobrado, meus amados. Ou a gente achando que não. Porque com Deus não se brinca, né? Deus disse que se alguém tirar uma palavra da profecia do livro que ele mandou escrever, as pragas que estão escritas naquela profecia daquele livro, ela pode vir sobre você ou sobre mim se a gente estiver aumentando ou diminuindo. E também se a gente acrescentar, também se a gente tirar também, ou seja, qualquer palavra do livro daquela profecia, a nossa parte também vai ser retirada da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas naquele livro. E a mesma coisa se você também estiver acrescentando as pragas que estiver escrita no livro daquela profecia, você corre o risco de receber ela em troca. Então, o que é que nós temos? No livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 ao versículo 15. Essa mensagem, meus amados, pessoal, não fala mais dela, hein? E alguém vai chegar o dia de alguém querer falar dela, do que ela tem aqui, do mistério que se encontra nesses 3 versículos. Aqui tem um mistério grande. Alguém vai querer um dia ir atrás e você não vai ter mais tempo. Quem lembra das 10 virgens? As 5 prudentes, elas já saíram preparadas e conseguiram o que elas queriam. As loucas deixaram para se preparar no momento que estava bem próximo de acontecer o que aconteceu para as 5 prudentes. Mas elas, como não estavam preparadas e não deram a mínima, deixaram para a última instância, quando elas conseguiram resolver o problema. Mas só que quando chega, são 19 horas. Estava fechada. Quando elas resolveram abastecer a sua lâmpada, enquanto isso as 5 prudentes já estavam dentro das portas. Elas chegaram também e a porta estava fechada. Hebreus 4, versículo 1, também fala a respeito dessa porta. Porque lá está escrito que temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Essa palavra quer dizer com você que anda pegando um Deus que só abençoa que enquanto você está pagando. Você parou de dizimar e de ofertar. Esse Deus que alguém está pegando, ele para de te abençoar e de te prosperar. É esse Deus que está sendo pregado. Jesus não deixou as bênçãos dele para ser trocada em moeda. Jesus não deixou
a Bíblia para ser comércio aqui na terra. É o que está acontecendo. Eu não conheço nada, meus irmãos, sinto muito falar isso, mas ele está voltando. Quem sabe? Mateus 7:21, não é todo que me diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, vou ler aqui Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Alguém me prega mais isso, né? Então, temos que buscar, né? Fazer o quê? Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11, por incrível que pareça, versículo 13 ao versículo 16, a mesma coisa, por incrível que pareça, tudo começando no mesmo versículo. Julgai entre vós, primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Versículo 14, ou não vós ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Versículo 16, Paulo dá uma caprichada grandemente, que é que ele escreveu aqui. Mas, versículo 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. São essas mensagens, né? Então, e Deuteronômio tem o quê? Deuteronômio nós temos o quê? No versículo 22, no capítulo 22, ou seja, Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá a mulher vestido de homem. Né? Entendeu? Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá a mulher vestido de homem, porque qualquer que fizer isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Recapitulando, para que a memória da gente amadureça. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que fizer isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Novamente, pela terceira vez, recapitulando, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que fizer isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Entendemos? Sem falar em mais outras mensagens. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao versículo 13. Lá está escrita a oração dominical. A gente já escutou alguém falar a respeito como Jesus ensinou para um daqueles discípulos que era de João. Jesus estava fazendo essa oração, quando ele acaba de fazer, novamente um discípulo que era dos discípulos de João falou para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele ensina a oração que é quase parecida à oração do Pai Nosso, que diz: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa a nós os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz em tentação, mas livra nós do mal. Então, tá aí o exemplo de muitas das coisas que nós, como crente, não aceita mais ouvir. Então, nós obedecemos verdadeiramente a Deus desse jeito. Nós
segue a mandamento de Deus desse jeito? Isaías capítulo 28, versículo 13. Porque a palavra de Deus né, lá está escrito assim, é a palavra de Deus, meus amados, o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 13. As palavras de Deus é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caia e se quebrante e seja todos presos. E aí?